A palavra de Deus nos diz: não deixe que nenhuma raiz de amargura brote entre vós e que venha contaminar a muitos. Primeiro, a falta de perdão, ela não nasce visível. Ela começa naquela frase que a gente começa a remoer dentro de nós, que alguém falou para nós, que nos magoou. Quando nós começamos a repetir cenas que nos magoou de alguma forma, e nós vamos remoendo aquilo dentro de nós, mesmo sem falar com ninguém sobre o assunto, mas nós vamos repetindo aquilo na nossa mente e repetindo aquilo vai crescendo dentro de nós. Por isso que fala que a amargura é uma raiz e nós não podemos deixar ela brotar dentro do nosso coração, porque a partir do momento que ela brota, nós passamos a contaminar outras pessoas. E a palavra é muito clara: não deixe que nenhuma amargura brote e contamine a muitos. Porque, segundo, a amargura e a falta de perdão, ela passa a contaminar todos que estão à nossa volta. A nossa família, os nossos amigos, aqueles que nós mais amamos, que são os nossos mais íntimos, porque são com eles que nós compartilhamos as nossas dores, nós compartilhamos essa falta de perdão. Terceiro, a falta de perdão, ela não só contamina as pessoas à nossa volta, não só contamina aqueles que nós mais amamos, como contamina a nós mesmos. Muitas das vezes, quando nós não perdoamos uma pessoa em alguma situação difícil, que eu reconheço que o perdão muitas das vezes é muito difícil para nós, e todo ser humano já passou por alguma situação dessa, mas na maioria das vezes a pessoa que nos causou algum dano, ela segue sua vida e nem sabe que está nos causando essa amargura. E para ela isso não está afetando em nada, mas em nós afeta não só a nossa mente, porque nós ficamos remoendo isso, ficamos tristes, ficamos frustrados, amargurados, mas também afeta o nosso corpo, porque já é comprovado que existem muitas doenças físicas que são causadas também por fatores emocionais, porque o nosso cérebro, ele também não sabe discernir quando nós ficamos remoendo ações do passado, remoendo situações que nos frustraram, nos magoaram. O nosso cérebro não sabe discernir se aquilo é uma situação do passado ou presente. Para ele, nós estamos revivendo, todas as vezes que nós voltamos ao passado, nós estamos revivendo essa situação. E o nosso corpo libera hormônios do estresse, como o cortisol. Então, para o nosso cérebro, é como se nós estivéssemos passando por aquele estresse novamente, por aquela situação novamente. Então, nós ficamos submetendo o nosso corpo, nosso organismo, àquele estresse, aqueles hormônios, aquela situação, todas as vezes que nós remoemos isso. Então, a falta de perdão, ela afeta também o nosso físico e pode causar-nos até mesmo algum tipo de doença. Não que seja apenas esse fator que influencie, mas é um fator muito importante, já reconhecido também pela medicina e pela ciência. E também a nossa vida espiritual. Se formos olhar esse versículo, a primeira coisa que ele diz é: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. A falta de perdão, muitas das vezes, ela tira a nossa alegria da salvação. É como se a gente focasse tanto nisso que a gente perde de focar no que é mais importante, no que Cristo fez por nós, que nós somos salvos em Cristo Jesus. Então, nada pode nos afetar de tal maneira para que nós percamos a nossa alegria. Mas a falta de perdão, ela pode sim nos afetar de forma tão importante que nós percamos até a alegria do Senhor. E a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? E se a gente perde a alegria do Senhor, a gente perde a nossa força também. Quarto, não tem como nós perdoarmos alguém se nós não reconhecermos que nós estamos guardando amargura e falta de perdão em nossos corações.
se a gente não reconhecer que isso também é um pecado, porque a palavra de Deus é muito clara, né? Na oração do Pai Nosso ainda fala: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, porque é muito importante que nós perdoamos, porque da forma que nós perdoarmos, né? Da forma que nós medirmos, né? Julgarmos, nós também seremos julgados, né? E também, se nós perdoarmos, nós também seremos perdoados. Então, quando nós não perdoamos, a palavra diz também que aquele que perdoa é porque muito foi perdoado. Então, quando nós paramos para pensar em quão pecadores nós somos, quão pecadores nós éramos, né? E mesmo assim, Deus foi misericordioso conosco. Veio, morreu por nós, pagou por todos os nossos pecados. E nós pecamos ainda, todos os dias. E quando nos arrependemos, Deus perdoa-nos, esquece os nossos pecados. Então é importante que nós também nos lembremos disso, então, que a perdoar os nossos irmãos, perdoar aqueles que nos ofendem, os nossos inimigos, se torna um pouco mais fácil. Quando nós nos lembramos que nós também somos pecadores e que nós falhamos com as pessoas. Porque, querendo ou não, a falta de perdão, ela pode estar atrelada também às nossas expectativas sobre as pessoas. Geralmente, nós precisamos perdoar mais aqueles que nos são mais próximos, aqueles que nós mais amamos, porque são aqueles que mais nos decepcionam, né? Nos causam frustrações, porque a gente espera muito dessas pessoas, mas nós devemos nos lembrar que, assim como nós somos pecadores, essas pessoas também são. Então, as pessoas que nós mais amamos são as pessoas que nós mais teremos que perdoar, mais praticar a misericórdia, muitas das vezes, porque são as pessoas que nós mais esperamos. Então, nós precisamos ter em mente que as pessoas são pecadores como nós, né? Que assim a gente entende um pouquinho mais do amor de Deus por nós. E nós passa a praticar mais esse amor, essa misericórdia também para com as pessoas, para com aqueles que nós mais amamos. Quinto, agora você já sabe de onde nasce a falta de perdão, a amargura, a raiz da amargura, de onde ela brota. E você já reconheceu que a sua falta de perdão também é um pecado e que você está guardando amargura no seu coração, que você não consegue perdoar. E agora o próximo passo é você ir até Deus e reconhecer esse pecado, reconhecer que você não consegue, mas que você quer perdoar. E orando ao Senhor, é importante que você saiba que Deus não apenas quer que nós perdoemos, mas Ele também nos concede essa graça de perdoar. Uma frase que é muito marcante para mim, eu nunca vou esquecer. Às vezes nós não temos porque nós não pedimos. Você não tem porque você não pede. E Jesus falou para os seus discípulos após a ressurreição, né? Até agora vocês não me pedirão nada, mas peçam para que a alegria de vocês seja completa. Então, se você está sofrendo com a falta de perdão, com a amargura, e perdeu a alegria do Senhor no seu coração, ore ao Senhor, peça a Ele graça. Senhor, estou passando pela falta de perdão nessa situação. Está sendo muito difícil para mim, eu confesso que está sendo muito difícil, eu não consigo perdoar, está sendo muito doloroso, mas eu reconheço, Senhor, esse meu pecado. Me ajude a perdoar, Pai, me ajude a perdoar, a liberar perdão, que eu sei que o Senhor pode, e o Senhor pode te conceder também essa graça, assim como já fez comigo e com muitas outras pessoas. O Senhor pode fazer o que parece impossível para você. Peça ao Senhor que Ele pode te conceder essa graça. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e que, se você perdeu a alegria do Senhor no seu coração, se a amargura está te causando algum dano, sofrimento, que você possa ser liberto através desse vídeo e com a ajuda de Deus, do Espírito Santo. É o que eu peço por você e oro em nome de Jesus. E que esse vídeo possa abençoar a sua vida e de mais pessoas que você conhece que talvez esteja sofrendo com esse dano também. Compartilhe esse vídeo também com essa pessoa. Curta esse vídeo para que cheguem mais pessoas e deixe o seu comentário, a sua história, para que possa ajudar mais pessoas também, se você tem mais alguma dica. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Que Deus abençoe sua vida.